A gente vai seguir na nossa série de Salmos, e enquanto você procura, Salmos 73. Eu me chamo Daniele, para quem não me conhece. Como tem muita Daniele aqui, eu descobri que é da nossa época, sabe, Dani? Anos 70, 80. Sou Daniele Batista, sou casada com o Renato. Temos o privilégio de servir na nossa igreja como pastores. Temos 5 filhos, nora, né, um neto, outro a caminho. Quando você me vê aí com um pequenininho, não é meu filho, tá? É meu neto. Glória a Deus. Salmo 7,3. O tema dessa mensagem eu vou chamar de Até Que. Se você está anotando, até que. Primeira coisa que eu já queria falar para você é que para quem serve essa mensagem? Essa mensagem é para todo ser humano que tem uma alma. Então, se você tem uma alma, e se você está vivo aqui hoje e é ser humano, essa mensagem é para você. Tá bom? Salmo 7,3, eu vou ler na versão da NVI. Fala assim: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Eu vou ler até o 5 aqui. Mas, se você puder, se você está com a sua Bíblia aí, ou no seu aplicativo, fica aberto. Até o final dessa mensagem, a gente vai ter lido o Salmo inteiro. Amém? Glória a Deus e aleluia. Vamos lá. Primeira coisa para destacar aqui é quem está falando isso, né? Esse Salmo que a gente acabou de ler, o 7,3, ele é Salmo que ele é designado a Asaf, ou a família de Asaf. Nem todos os salmos, são 150 salmos, te encorajo a aproveitar a série, já essas 5 semanas que a gente ainda tem pela frente, lê todo o livro de salmos. É bem interessante. E, nesse salmo, quem está escrevendo é Asaf. Asaf é um levita. Dos 150, 12 deles são atribuídos à família de Asaf ou ao próprio Asaf. Asaf é levita, ou seja, ele é da tribo de Levi. A tribo de Levi foi a tribo separada por Deus para exercer o sacerdócio. Dos 12 filhos de Jacó, Deus escolhe Levi e fala: essa tribo, essas famílias vão me servir no templo, no santuário, dentro da igreja. Eles foram separados a Deus para servir diretamente, né, ao Senhor dentro da igreja, dentro do santuário, no templo. Eles louvavam, eles eram responsáveis pelo louvor, pela adoração daqueles dias. E esse homem, a Bíblia fala no livro de 1 Crônicas, no capítulo 15, que ele participa de um momento muito especial da história de Israel. Quando a arca de Deus, que simboliza a presença do Senhor, ela é tirada da casa de Obed-edom e levada até Jerusalém. Lá em 1 Crônicas 15, vai dizer que Asaf estava lá, participando, na linha de frente, tocando símbolos. Então, ele é um adorador, ele é um cantor, provavelmente um músico, que está ali celebrando ao Senhor e servir a Deus no seu templo. Quando este salmo é escrito, ele está exatamente fazendo isso, servindo a Deus, exercendo o seu papel de sacerdócio, entrando na presença de Deus, na casa do Senhor, para servir a Deus. Só que a gente acabou de ler aqui que ele diz assim: os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. O que eu vejo aqui? Eu vejo uma pequena distração. Em frações de segundo, os olhos de Asaf, que era um adorador, que era um crente, que era um cristão, em vez de estar ali olhando para o Senhor, para aquilo que ele está fazendo, se volta e ele começa a observar a vida do outro, a vida do ímpio.
E num piscar de olhos, os olhos dele se desviam, se distrai. Uma pequena distração. Você já viu aquela distraçãozinha quando você está dirigindo? E aí entra uma mensagem no celular, você tira o olho daqui, bota o olho no celular, pronto, errou o caminho. Ou subiu no meio-fio. É muito rápido. Quando a gente tira os olhos da onde é para a gente estar, a gente se distrai rapidamente e a gente perde o foco. A gente perde e os prejuízos podem ser grandes, eles podem ser enormes. Quando eu estava escrevendo essa mensagem, eu me lembrei do dia, há uns 23 anos atrás, mais ou menos, nós tínhamos os nossos 2 filhos mais velhos, um com 3, a outra com 2, aproximadamente, e a gente estava, num dia, resolveu ir para o shopping, estamos lá no McDonald's, e quando os 2 estão aqui, a gente no balcão, e quando eu fiz com os meus olhos assim, para olhar o display, para escolher o lanche, que eu voltei os olhos para baixo, o Tiago sumiu. Parecia, eu sei que não foram 10 segundos que ele ficou sumido, tá? Eu sei que não foi. Mas pareciam os 10 segundos mais longos da minha vida. A sensação de perder um filho é uma coisa terrível. Já se passaram tantos anos e eu nunca esqueci aquela sensação. E foi muito rápido. Foi enquanto eu levantei os olhos e voltei, ele já não estava mais ali. E uma das coisas que eu entendo aqui é que basta eu tirar os olhos daquilo aonde eu tenho que estar com os meus olhos e focar onde não é para focar, para perder alguém de vista. Isso aconteceu com Asaf. Crente, adorador, servo, levita, sacerdote, lá dentro da casa do Senhor. Mesmo dentro da casa do Senhor, ele perde a Deus de vista. Porque ele começa a enxergar aquilo que não é para ele enxergar. E aí, tem muitos perigos quando a gente perde a Deus de vista. Para mim, o pior deles é que eu deixo de ser um adorador e passo a ser um religioso. Eu estou na presença de Deus, na casa do Senhor, eu vou à igreja, eu participo do Vida Coffee, eu me assento, eu vou na reunião de oração, mas eu já não faço isso com os meus olhos em Deus, estou longe do Senhor, os meus olhos estão vendo o que não é para eu ver, e aí eu já estou fazendo isso não por adoração, mas por religiosidade. Isso é um grande perigo. Porque aquele homem estava cumprindo a sua obrigação, ele estava fazendo o seu dever. Ele nasceu para ser adorador, ele foi separado por Deus para ser um adorador. Mas, naquele momento, ele está fazendo isso longe de Deus. E é perigoso a gente servir a Deus estando longe dele. E tem consequências. Consequências graves quando a gente serve a Deus, mas a gente está longe dele. Eu estou listando aqui, que eu aprendi com esse salmo, as consequências são: primeiro, eu deixo de ver o que Deus vê. Segundo, eu tenho alucinações. Depois, eu só enxergo a mim mesmo, eu passo a ser o centro de tudo. Por fim, eu peco. Vamos ler aí? No 3, no versículo 3, Asaf fala assim, ó: pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Quem viu? Ele viu, não, está escrito eu vi. Distração aqui, o que menos importa é qual foi a distração. São os teus olhos que deveriam estar no Senhor e não estão. Do versículo 4 ao 12, ele vai relatar. Olha o que ele está vendo. Eles não passam por sofrimento, têm corpo saudável e forte, estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar e se vestem de violência. Do seu íntimo brota maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância ameaçam com opressão.
Com a boca arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles e bebem as suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam as suas riquezas. Isso aqui é o relato de Asaf vendo o outro. Ele está relatando o que ele está vendo com os olhos dele. Você acha que o que ele está vendo é o que Deus vê? Como que Deus vê o outro? Como que Deus vê essas pessoas que Asaf está falando? Semana passada, o Vini trouxe aqui para nós. Como que Deus vê? Como que Deus me vê? Assombrosamente a sua imagem e a sua semelhança. Como que Deus vê? É assim que Asaf está vendo aquelas pessoas? Assombrosamente a imagem e semelhança de Deus? Eu acho que não. Porque ele está vendo um monte de gente cheia de maldade, ele está vendo a arrogância deles, ele está vendo a maldade deles, ele está vendo o orgulho deles, ele está vendo a violência deles. Ou seja, ele só está vendo o erro do outro. Ele só está conseguindo enxergar o quanto que essas pessoas são ruins. É assim que Deus enxerga o pecador? Eu acho que não. Deus enxerga com amor incondicional. Então, o primeiro perigo de me tornar um religioso e não mais um adorador é porque a consequência disso é que eu deixo de ver o que Deus vê. Eu deixo de ver como Deus vê e eu passo a ver o outro não com compaixão e com amor incondicional como Deus vê. Eu passo a ver o outro não assombrosamente à imagem e semelhança de Deus, mas eu passo a ver o outro cheio de defeito. E aí, Tiago, capítulo 4, versículo 11, ele vai dizer: não falem mal um dos outros. Quem fala contra o seu irmão, fala contra a lei. Quando você julga seu irmão, você não a está cumprindo, mas se colocando no lugar de juiz. E há um só juiz e legislador, capaz de salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? É Tiago, tá? No primeiro culto eu falei, vai reclamar com Tiago. Não o Mansambani, que o nosso pastor, não. Que ele falou, comigo não. É Tiago que está dizendo isso, não são as minhas palavras, é a Bíblia. É a palavra de Deus, é o Espírito Santo que está dizendo. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Porque falar do outro, julgar o outro, não me faz cumpridor da lei, mas me faz juiz. Glória a Deus, aleluia, acabou, né? Próximo passo. Certamente eu não estou vendo como Deus vê. Se eu estou enxergando mais o erro do outro, é porque eu não estou vendo como Deus vê. E quando eu falo que essa mensagem aqui é para todo ser humano, é para todo mundo que tem uma alma, e se você tem uma alma, você tem emoções, é porque você está sujeito a isso. Eu estou sujeito a isso. O estar na igreja não me deixa isento de sentir determinadas coisas. Mas o que eu faço quando eu sinto essas coisas? Essa aqui é a grande questão. O segundo perigo é que eu passo a ter alucinações. Eu não só deixo de ver o que Deus está vendo, como eu passo a ter alucinações. Sabe o que é ter alucinação? Você começa a enxergar uma coisa que não é real, que não é verdade. A alucinação é isso. Eu começo a ver uma coisa que não é verdade. A alucinação de Asaf, vamos lá, versículo 4. Ele diz assim, ó, eles não passam por sofrimento, têm corpo saudável e forte, estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. O 12, assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumenta as suas riquezas.
Você acha que isso é real? Existe algum homem na terra que não passe por sofrimento? Existe algum ser humano que está livre das doenças? Que tem corpo inatingível por doença? Existe alguém aumentando suas riquezas que não estão preocupados? Será que existe algum ser humano que não tem nenhuma preocupação? Ou seja, o que ele está vendo não é real. Ele está tendo alucinações. E as nossas alucinações hoje, não precisa ir muito, né? 15 segundos de um post de Instagram, você começa a ter alucinação. Você olha para aqueles 15 segundos daquele post e você já imagina a vida da pessoa toda. Você já descreve tudo ali. A sua mente, eu não sei, a minha é bem fértil, tá? A minha mente é bem fértil. E 15 segundos num post de Instagram é o bastante para você ter muitas alucinações. Você começa a desenhar uma história mirabolante na sua cabeça. Cuidado, porque isso são sinais de que a gente está longe de Deus. O que Asaf está vendo? Ele está vendo o ímpio curtindo a vida. E o próximo passo dele é entrar na comparação. Quando que ele olha a vida do outro, que ele julga o outro, ele começa a ter alucinação, achar que no outro está tudo bem e só para ele está ruim, ele começa a se comparar e ele vai enxergar a ele mesmo. A outra consequência é que a gente só passa a enxergar a nós mesmos. A gente se torna vítima, a gente se sente injustiçado, a gente fica frustrado. Versículo 13 e 14. Queria que você me acompanhasse aí. O que Asaf vai declarar? Certamente foi-me inútil manter o coração puro e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Agora ele começa a se achar, eu falei no primeiro culto, vou ter que repetir, né? A última bolacha do pacote. Biscoito, obrigada. Nós não combina, né? Ele começa a se achar que tudo gira em torno dele, ele vira o centro. Não é mais Deus que está no centro. Pobre de mim, coitado de mim, eu que sou a vítima aqui. Todo mundo está se dando bem, mas logo eu que faço tudo certinho, nada dá certo para mim. E ele só começa a enxergar a si mesmo. E quando eu assumo o lugar que é de Deus, o resultado é o quê? Pecado, gente. Porque quem tem que estar no centro é Deus, não o meu eu. Ele se acha vítima, se acha injustiçado, se fica frustrado, ele peca. Essa é a consequência final. Pecado. Agora ele tem um coração amargurado, cheio de inveja, cheio de julgamento, com dúvida daquilo que ele está fazendo, com dúvida da bondade de Deus. Ele começa a duvidar de tudo, entra em incredulidade. Ou seja, o pecado toma conta da vida dele e ele se torna um pecador sem enxergar que é pecador. E o pecado nada mais é do que a doença da alma. Mas tem uma boa notícia. Tem remédio para o pecado, você sabia? Se você está se sentindo nessa condição, se você é ser humano e a sua alma em algum momento se sentiu vítima, se sentiu frustrado, em algum momento você teve inveja do outro, em algum momento você julgou o outro, em algum momento você pecou, você reconhece que você pecou, tem uma boa notícia. Jesus é o remédio para o nosso pecado. Tem tratamento para a nossa alma. O evangelho de Jesus é o tratamento. E aí, acontece o até que na vida do Asaf, que é o que eu quero que a gente entenda hoje. Que a gente pode viver o até que de Deus agora, nesse momento. Versículo 16 e 17. Até que, presta atenção, o que ele faz? Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Até que
entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. A partir daqui, a visão dele vai mudar, a gente vai ver. A partir daqui tudo muda, porque até que ele entre no santuário de Deus, ele estava lá. Mas até entrar no santuário de Deus, na presença de Deus, até se aproximar de Deus, ele estava com a visão totalmente errada. Mas quando ele se aproxima, Deus alinha a visão. Não tem como eu daqui ter a mesma visão do irmão lá de trás. Tem? Não. A gente só vai conseguir olhar e focar na mesma coisa se a gente estiver bem perto. Eu só consigo enxergar o que Deus vê se eu estiver muito perto de Deus. E ele faz isso, ele toma essa atitude de até que eu vivia assim, estava tudo errado, até que eu entrei no santuário de Deus. Ele se aproximou de Deus. E quando a gente se aproxima de Deus, muda tudo. Muda a visão, muda o foco, muda o sentimento, muda as vontades, muda tudo. E o que eu faço para me aproximar de Deus? Sabe o que Tiago fala? No capítulo 4, versículo 8, ele diz: aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Ponto. Entendeu? Tudo o que eu preciso fazer é me aproximar de Deus. Que Ele se aproximará de mim. Salmo 146, 18 diz: o Senhor está perto de todos que o invocam com sinceridade. Invoca com sinceridade. Sabe o que a gente tem, gente? Um Deus acessível. Sabe o que a gente tem? Um Deus disponível. E isso foi com o preço de sangue do seu próprio Filho. Jesus, Ele morreu para me dar acesso ao Pai. Para de prestar atenção na vida do outro e faz uso daquilo que o Senhor comprou para você na cruz. Se aproxima dele. Amém? Agora, até quanto? Será que tem limites para eu me aproximar de Deus? Até quanto eu preciso me aproximar de Deus? Como que eu sei se eu estou perto de Deus? Tem que manter distância de segurança? Como é que funciona isso? Ele vai continuar respondendo. Ele mesmo fala, ele mesmo se questiona, ele mesmo responde. Do versículo 17 ao 20, ele fala: até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os põe em terreno escorregadio e o fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando a gente acorda. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Até que eu seja capaz de compreender além da minha vista. Até quanto eu devo me aproximar de Deus? Até que eu seja capaz de compreender além da minha vista. Ele começa a olhar e enxergar além daquilo que os olhos dele estão mostrando para ele. Você consegue ver isso? Quando você olhar para o outro, depois que a gente se aproxima de Deus, perto de Deus, a gente começa a enxergar além daquilo que os nossos olhos nos mostram. Quando a gente se aproxima de Deus, a gente consegue ver o que os meus olhos não me permitem ver. Então, eu preciso me aproximar de Deus até que eu seja capaz de compreender além da minha vista. Está tudo errado aqui, na minha visão. Mas eu começo a compreender porque eu estou perto do Senhor. Até quanto? Tem limite? 21 e 22. Vamos lá. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como um insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Até quando? Até quanto? Até que eu veja o meu próprio pecado. Quanto mais perto de Deus, mais pecador você vai se achar. Fato. Se você está se achando mais santo, cuidado. Pode ser sinal de religiosidade e não de santidade. Porque quanto mais perto de Deus eu estou, mais pecadora eu me acho. Sabe aquele espelho de aumento?
sabe? Aquele que as esteticistas usam. Que quando bota assim na sua cara, eu falo, que espelho horroroso. Que quando você olha à distância, no espelho, tá tudo legal. Passou uma maquiagem, fez o cabelo, botou uma roupa, tá legal. Mas quando você vai se aproximando do espelho, não sei se você consegue enxergar, mas lá em casa tem uns espelhos desfavoráveis. Quando você vai se aproximando do espelho, você é capaz de enxergar mais os seus defeitos ou mais as suas qualidades? Você enxerga mais rugas ou você enxerga uma pele linda, brilhante? Quanto mais perto de Deus a gente estiver, mais pecador a gente vai se achar. E aí, você vai começar a enxergar o seu próprio pecado, o seu próprio erro. O pecado do outro fica pequenininho perto do seu. Ele começa a olhar para ele e ele diz assim, o meu coração estava amargurado. Eu estava sentindo inveja. Feio, né? Mas dá em gente, sabia? É feio, mas dá em mim, dá em você. Dá em gente. Inveja, doença da alma. Tem que cuidar da alma, gente. E ele olha para si e ele fala, eu estava amargurado e eu senti inveja. Agora ele não é mais vítima. Agora ele não é mais a última bolacha do pacote. Agora ele é culpado. E quando eu entendo que eu sou culpada, que eu não sou vítima, o próximo passo, 23 e 24, versículo 23 e 24, ele declara, contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustém. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honra. Ele consegue ver a graça e a misericórdia de Deus na vida dele. Até quanto me aproximar de Deus, até que você seja capaz de perceber a graça e a misericórdia de Deus na sua vida. Até que eu consiga reconhecer que eu não sou merecedora mesmo, que não é o meu ato de serviço que vai fazer Deus me amar mais do que o meu irmão que não o está servindo, mas que a graça e a misericórdia dele estão sobre a minha vida. Ele enxerga que ele está todo errado, ele está se sentindo, ele está sendo arrogante, ele está sentindo inveja, mas ele consegue ver que a bondade de Deus ainda está sobre a vida dele. Ele fala, contudo, portanto, entretanto, o Senhor sempre está comigo. Quando você está muito perto de Deus, você é capaz de ver a graça e a misericórdia dele. Não um dedo te apontando, mas a graça e a misericórdia dele sobre a sua vida. Até que as minhas vontades mudem. Versículo 25. Ele vai declarar depois disso, a quem tenho nos céus senão a ti, e na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. Ele fala, o Senhor é tudo que eu tenho no céu. E aqui nessa terra não tem mais nada que eu deseje além de estar junto a ti. Quanto mais perto de Deus você está, mais vontade você tem de se aproximar dele. Quanto mais próximo de Deus você chega, mais vontade no seu coração se acende de estar perto dele. Ele muda as nossas vontades. Ele muda os nossos desejos. Se aproximar de Deus muda o nosso coração. Quando a gente se aproxima de Deus, o assim na terra como no céu vira real. Não é só mais uma frase de efeito na minha oração gravada. Mas faça a tua vontade assim na terra como no céu. Perto de Deus, as minhas vontades mudam. Perto de Deus, eu sou curada. Até quanto? Até quanto me aproximar de Deus? Até que eu seja curada. Quando eu enxergo que eu tenho mal, que eu tenho uma doença, que eu sou pecadora, eu sei que eu preciso de cura. Que eu preciso de cura na minha alma. E ele vai declarar aqui, ó, do 26 ao 28.
O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Tu destrói todos os infiéis, mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do Senhor soberano o meu refúgio, proclamarei todos os teus feitos. Ele foi curado do mal dele. Perto de Deus, quando ele entra no santuário de Deus, quando ele se aproxima da santidade de Deus, ele é curado. Agora ele não sente mais inveja, mas ele está sentindo compaixão pelo outro. Sabe por que ele está dizendo? Eu vou proclamar todos os teus feitos. Ele se põe a servir ao outro. Ele não espera mais ser servido. Ele foi curado. Ele não tem mais inveja, mas ele tem compaixão. Ele entende Atos dizendo que o Espírito de Deus vai descer sobre nós e vai nos dar poder para nós sermos testemunhas do poder de Deus. E se você é testemunha, é para servir o outro. É para proclamar todos os feitos que o Senhor tem feito na sua vida. Não é para julgar o outro. Glória a Deus e aleluia. Até que as minhas dúvidas cessem. Quanto que eu preciso me aproximar de Deus? Até que as minhas dúvidas cessem. Até que eu tenha convicção de que Deus é bom. Até que eu consiga enxergar a bondade de Deus que me segue todos os dias da minha vida. A gente já cantou aqui. Que em todo tempo Deus é bom. Sabe, quando deu errado, quando o processo deu errado, quando o casamento deu errado, quando deu errado com o filho, quando deu errado na doença, quando dá errado, Deus também é bom. Você sabia disso? Você consegue enxergar que Deus é bom? Porque a primeira coisa que a gente faz quando a gente está longe de Deus é duvidar da bondade de Deus. Mas quando eu me aproximo de Deus, as minhas dúvidas se acabam, porque eu tenho convicção de que Ele é bom. Eu sei quem Deus é. E se eu sei quem Deus é, eu sei que Ele é bom. E não somente a minha dúvida em relação a Deus, mas como a minha dúvida em relação a mim mesma. Versículo 28, ele termina dizendo assim, ó. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. E eu quero destacar aqui que ele está dizendo para mim. Tá? Porque a gente é muito bom de achar o que sabe que é melhor para o outro. Porque eu sei o que é melhor para o meu marido, né? Se ele me ouvisse. Porque eu sei o que é melhor para os meus filhos. Porque eu sei o que é melhor para minha irmã. Porque eu sei o que é melhor para a vida do outro. Mas para mim, eu tenho dúvida. E aí, quando eu estou bem pertinho de Deus, eu entendo que isso aqui é para mim. Para mim, bom é aproximar-me de Deus. Para mim, bom é estar perto de Deus. As minhas dúvidas se cessam aqui neste momento. Aí ele começa o salmo, lá no primeiro versículo, dizendo: certamente Deus é bom. Até quanto eu me aproximo de Deus? Até ter convicção de que Ele é bom. E que o melhor para a minha vida não é estar aqui ou estar lá. Não é o emprego X ou o emprego Y. O melhor para a minha vida é estar perto de Deus. Então a gente vê aqui um homem que é adorador, que nasceu para isso. Um homem que serve a Deus, mas que começa a fazer isso longe de Deus. Distrai, os olhos dele fogem do Senhor e começa a enxergar na vida do outro. E na vida do outro, quando ele começa a enxergar a vida do outro, isso traz consequências graves para ele, porque ele deixa de ver o que Deus vê. Ele passa a ter alucinações. Ele passa a duvidar de Deus, ele peca.
ele só enxerga a si mesmo, ele vira o centro. Ele quer ser o centro das atenções. Ele sente inveja. Até que, numa atitude, ele entra no santuário de Deus, ele entra na casa do Senhor, ele se aproxima de Deus, ele entende que ele precisa estar perto de Deus. E lá ele entende tudo. E até que ele seja capaz de compreender além da sua vista, até que eu veja o meu próprio pecado, até que eu perceba a graça e a misericórdia dele, até que as minhas vontades mudem, até que eu seja curada e até que as minhas dúvidas cessem. Aí eu não tenho dúvida de que Deus é bom.